na palavra de Deus, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, e diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus lhe tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comerás dele, nem tocarás, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, se abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabedores do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nu, mas coseram todas as folhas, e que fizeram para si aventais. E ouvindo a voz de Deus, que pesava no jardim pela variação do dia, esconderam-se Adão, a sua mulher, e apresentou-se Deus entre a árvore do jardim. E chamou Deus Adão, e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar, mas temi, porque estava nu, e escondi-me. Só até aqui, amém? Louvado seja o nosso Deus. Primeiramente do que tudo, eu gostaria que você gravasse na tábua do seu coração: cuidado com a aparência. Vou falar mais uma vez para que você possa entender. Cuidado com a aparência. Tudo começa com um diálogo. É interessante que nada começa, o pecado não é consumado, aleluia, logo de fato. Você vê que houve primeiro um diálogo. Ninguém adultera de início, tem que conhecer a pessoa, chavecar, não é assim? Criar esse diálogo. E com Eva não foi diferente. Tudo começou com o diálogo. Aí eu pergunto, tinha necessidade de Eva falar com a serpente? Havia necessidade de Eva conversar com a serpente? Qual carência que Eva tinha para falar com aquela árvore, com aquela serpente? Nenhuma. Porque Deus todo dia, não era um dia sim, nem um dia não, não era de vez em quando, mas Deus todo dia falava com Eva e com Adão. À tardezinha, o Senhor vinha todo dia e falava com Eva e com Adão. Então não tinha necessidade. Sabe, tem coisas que não tem necessidade. Eu não estou dizendo aqui que não devemos ter amigos. Devemos sim. Existem amigos mais chegados que irmão. Mas devemos vigiar. Saber quem entra na nossa casa. Saber com quem conversamos. Porque o erro não foi conversar, porque ela tinha Deus. Erro foi falar com todo mundo, não precisava dela falar com a serpente. E tem gente na nossa vida que não passa de uma serpente. Aleluia. Eva está falando com quem não devia. O problema não era se comunicar, o problema era falar com quem não deve. Meus irmãos, eu costumo dizer que eu tenho paz com todos, mas comunhão eu tenho com bem pouquinho. Sabe?
Paz eu tenho com todo mundo, graças a Deus. Paz eu tenho com todo mundo. Mas comunhão, comer no mesmo prato, irmã Nataliena é estreito. Não coloco todo mundo em minha casa, não. Por que, irmã Nataliena, você é melhor do que os outros? Não. Isso se chama prudência. Louvado seja o nome do Senhor. A serpente queria matar Adão, mas não podia, porque eles estavam debaixo da obediência. Dá para entender? A serpente, Satanás, o diabo, queria matar Adão, queria matar Eva, mas não podia, porque estava debaixo da obediência. E estando debaixo da obediência, não poderia tocar. É como se fosse uma cerca. Você sabe o que é uma cerca? Como se fosse um muro. Blindando Adão, não tinha. Não tinha como passar aquela cerca. Não tinha como, aleluia, tocar em Adão, porque ele estava blindado, protegido pela obediência. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Satanás queria tocar em Jó, mas Jó estava debaixo da obediência, debaixo da proteção de Deus. Não tinha como Satanás tocar em Jó, porque o salário do pecado é a morte. Então não tinha legalidade para Satanás tocar em Jó, como também não tinha em Adão. Louvado seja o nome do Senhor. A serpente sabia que ele pecando morreria. Que nem eu já falei. Qual é o salário do pecado? A morte. Como era que a serpente podia matar? Fazendo eles próprios pecar. A semente só podia induzir, mas não podia pecar por eles. Tem coisas, meus irmãos, que as pessoas podem até te induzir, mas não pode fazer por você. Ah, eu fiz isso porque fulano fez, mandou eu fazer. Não, você fez porque você quis, a responsabilidade é sua. A serpente só induziu, não obrigou. A serpente só levou a eles querer pecar. Mas quem pecou foi eles, não foi a serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe com o diabo, se preocupe em obedecer. Aí nós evangélicos, nós que servimos a Deus, se pela de medo do diabo. Não quer conversa, não quer que fale o nome, mas desobedece em tudo. Você não tem que ter medo do diabo. Você tem que ter medo da desobediência. A única legalidade que Satanás tem em tocar na sua vida, em tocar nas suas coisas, em tocar na sua saúde, é o pecado. A legalidade está na desobediência. Se você obedecer, você pode ter certeza. Se você obedecer, você vai estar debaixo da potente mão de Deus. Debaixo das asas do Onipotente. Pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você pode ter certeza não será atingido. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo entregou o fruto para Eva. Dá para entender para quem o diabo entregou o fruto? Não foi para Adão. O diabo entregou o fruto para Eva. Quem deu o fruto para Adão foi Eva, não foi a serpente. Dá para entender? Tu acha que se a serpente fosse até Adão com aqueles dentão afiados, com cauda, tu acha que Adão comeria? Tu acha que uma serpente induzia Adão a comer? O diabo é astuto, o diabo ele é sagaz, ele sabe. Louvado seja Deus. Aleluia. Os olhos de Eva não se abriu
quando ela comeu. Os olhos dele se abriu quando Adão comeu. Quando Eva comeu, nada aconteceu. Eles só morreram depois que Adão comeu. Você está entendendo? Mas, gente, se Eva comeu, não aconteceu nada. Por quê? Que o diabo está perdendo tempo com Eva. Você já parou para pensar? Eva comeu, não aconteceu nada. Só aconteceria se Adão comesse. E por que a serpente estava gastando tempo com Eva? O diabo não só vai de forma direta, mas ele também vai de formas indiretas. Tudo que o diabo precisava era de Eva. O diabo sabia que se apresentasse a Adão, talvez Adão esmagaria sua cabeça ali mesmo no jardim. Talvez Adão até matasse a serpente. Porque Deus deu domínio para Adão dominar todos os animais. Mas a serpente se apresentou para Eva. A serpente sabia que não poderia dar maçã para Adão. Mas a serpente sabia que Eva poderia fazer Adão comer. O diabo sabe do que nós gostamos, meu irmão. O diabo sabe do que nós gostamos, minha irmã. O diabo sabe o nosso ponto fraco. Pensa que o diabo não sabe melhor do que eu e você. Se brincar, sabe melhor do que eu e você. O diabo sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha acesso a Adão, mas tinha acesso a Eva. Você está vendo a diferença? A serpente não tinha acesso a Adão, mas a serpente tinha facilmente acesso a Eva. Quem manda Eva comer o fruto é a serpente, mas quem manda Adão comer quem é? É Eva. O diabo se apresenta para Eva como uma serpente, mas para Adão se apresenta como Eva, uma mulher bonita com uma voz doce. Você está vendo como foi que Satanás se apresentou para Adão? Como Eva, uma mulher bonita de voz doce, sabe? Não se apresentou como a serpente de rabo fino, de dentes afiados. Não. Se apresentou de forma mansa e suave. Uma mulher, tudo o que o diabo precisava. Eva era a imagem de Deus, mas o que ela tinha na mão era do diabo. Eva era a imagem de Deus, porque nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Mas o que Eva tinha na mão não era de Deus, era do diabo. Louvado seja o nosso Deus. Pare de olhar para a aparência e olhe para o propósito. Eva era bonita, mas a maçã era do diabo, levava à morte. Eva falava doce, mas o fim era a morte, era a separação de Deus. Aleluia. Quem estava oferecendo era uma mulher nua, falando de amor. Quem estava oferecendo o fruto para Adão era uma mulher linda, nua, porque não se vestia, Eva estava nua, e falando de amor, talvez coma, meu bem. E aí o Senhor falava comigo, muitas vezes nós não falamos de amor para o nosso marido, lá de fora fala. Nós fala grosseiro, o que é? Vai você! Você tem 2 braços, não é assim? Nós às vezes não somos estressadas por causa do dia a dia. Aí Satanás sabe a fraqueza do homem. Aí usa uma lá de fora, meu bem, meu querido, docinho.
Porque o diabo, ele não vai dizer que ei, eu vou te matar, vou levar você a pecar, eu vou destruir seu casamento. Vai nada. Ele vem só rasteiramente, com a voz docinha, manso. Louvado seja Deus. Quem estava oferecendo não era mais Eva, porque Eva já tinha comido. Quem estava oferecendo para Adão era o próprio Satanás. Porque Eva já estava com um pecado original no seu corpo. Eva já tinha comido. Eva já tinha sido tomada pelo mal. Louvado seja o nosso Deus. Eva no jardim foi o cavalo de Satanás. Olha aí o que Eva foi no jardim para Adão. Cavalo de Satanás, causa de sua queda. Satanás só precisava de um corpo bonito e de uma voz doce para enganar Adão. Olha o que é que Satanás precisava? De uma Eva. Satanás só precisava de um corpo bonito, que ele não tinha, e de uma voz docinha. Ai, meu bem, sabe? É desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ama Adão, mas ele ama muito mais a sua palavra. Deus ama Adão, mas Deus ama muito mais a sua palavra. O que é que Deus fala? Do fruto, que foi que Deus falou para Adão? Do fruto da árvore do meio, do conhecimento do bem e do mal, não comas, porque se comer, certamente morrereis. O Senhor não voltou a palavra atrás por amor a Adão. O Senhor não voltou atrás por causa de Eva. Deus amava Adão, mas ele ama muito mais a sua palavra. Deus não volta atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez, porque eu sou muito apaziguadora, eu sou muito de aconselhar, eu sou um tipo de pessoa que quando eu chego, eu sou muito de apaziguar o ambiente. E eu cheguei, estava um quebra-pau danado em uma certa residência. E eu cheguei lá, minha amiga brigando com o marido dela, os dois, ela irada com ele e ele irado com ela, uma discussão tremenda, por causa de um cunhado. O irmão da minha amiga bebeu a vida toda, a juventude toda, usou droga, a juventude toda, a infância toda, desde 12 anos, 10 anos que ele se droga e bebe cachaça. Levou a vida em beber cachaça e usar droga. Aí agora vive no CAPS, aí o CAPS não pôde mais ficar com ele, porque já tem muitos anos, e ele não era doente mental, ele estava perturbado porque a droga comeu o juízo dele. Mas não era motivo de estar no CAPS, era motivo de estar numa clínica. Aí, sem mãe, sem pai, e ela disse assim, você não faz um favor a ninguém, você não faz nada por minha família. Aí ela, eu não quero outro homem aqui. Aí eu olhei para ela e disse assim, a causa disso tudo é o homem não levar a palavra de Deus a sério. E ela olhou para mim e eu disse, o que é que está escrito lá em Gênesis? O homem deixará a sua mulher e o homem deixará a sua mãe, seus pais, e unirá-se a uma mulher e os dois serão uma só carne. Ele foi se unir a quem? A cachaça e a droga. Está aí sozinho, sem ninguém, sem família. O CAPS não quer mais ficar com ele. Tudo isso teria sido resolvido, devia ter sido evitado se ele tivesse obedecido a palavra de Deus. E ali ela parou e viu que o erro não estava no marido dela e nem nela. Mas o erro estava em não obedecer à palavra de Deus. Meus irmãos, e hoje em dia, o homem não quer mais deixar a sua mãe e seu pai unir-se a uma mulher.
Hoje em dia querem viver de paixão, não mais de amor. Porque paixão é aquela coisa momentânea, louca, absurda. Aonde o amor não. O amor vem com a convivência, com o passar do tempo. O amor ele é construído. Aí o pessoal hoje não quer viver de amor. Quer viver de paixões momentâneas. Não querem mais casar. E se casar, não leva o casamento a sério. Não liga mais filho. Vou me separar. E o diabo, destruindo a família, está destruindo a sociedade. Inventando agora um novo modelo de família. Homem com homem. Mulher com mulher. E Satanás aí está dizendo que vai ser feliz, que é bom, que é amor do mesmo jeito, que Deus não condena, que Deus ama todo mundo, que Deus não faz acepção. Mas lá em Gênesis, que a Bíblia está dizendo, e o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unirá-se a outro homem? Não. A uma mulher e os dois serão uma só carne. Sabe, outra vez um homem empresário aqui da minha cidade, eu não falo o nome, meus irmãos, porque eu conto testemunho, mas não conto a vida de ninguém, é só o testemunho. Tinha um homem aqui, empresário, que depois que enricou, se achou um rapazinho. Aí a mulher já não estava mais tão novinha, disse, não, eu vou trocar por uma 0 quilômetro, como se fosse carro. Trocou a mulher por uma mocinha bem novinha de 16 anos. Resultado, ficou depressivo, ficou doente, a família tomou os seus bens e a novinha, ó, pipa na linha, abandonou ele. É isso que dá. É isso que dá. É muito melhor a velha que Jesus te deu do que a novinha que Satanás está te oferecendo. É muito melhor o irmãozinho feinho que Deus te deu do que o Brad Pitt que vai te bater e que vai te matar. É muito melhor. Fica com aquilo que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem compromisso com a sua palavra mais do que com o homem. Sabe? Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus pode te amar. Você pode ser a menina dos olhos de Deus. Mas no momento em que você desobedecer, o Deus que amou, ele também fará justiça. Porque ele não volta a sua palavra atrás. Pecado é pecado para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um princípio nos céus. Um querubim queria ser igual a Deus. E Deus disse, saia do céu, desça. Aleluia. O homem pensou que Deus iria desonrar a sua palavra, voltar a palavra atrás. E Deus disse, saia do jardim. E ainda colocou 2 anjos com a espada, para que eles não pudessem entrar mais. Louvado seja Deus. Deus tem tanto compromisso com a sua palavra, que está disposto a te lançar no inferno, se você não tiver compromisso com a palavra dele. Deus não tem fofinho. Deus não tem xodó, não. Eu sou xodó de Jeová. Deus ama a todos por igual. Louvado seja o nome do Senhor. O compromisso de Deus vai até onde o seu compromisso vai com a palavra dele. Estamos preocupados em ser atacados,
em ser atingido por os dados malignos, mas não estamos preocupados em obedecer. E a palavra de Deus diz que maldição sem causa, ela não se cumpre. Não tem como dar errado se você obedecer. Uma vez, eu estava na minha casa, isso é testemunho meu. Eu estava na minha casa, morando no São João, e o Senhor mandou eu fazer meu enxoval. Aí eu fiz meu enxoval. Levei nome de doida, tá ficando perturbado, porque o bicho doido é crente. Ele crê naquilo que ainda nem vê, mas crê porque sabe quem prometeu, quem falou com ele. E aí todo mundo da minha família não era crente, se preocupando. Nataliene tá ficando doida, essa menina tá ficando perturbada. E eu fazendo meu enxoval. E quem perguntava para que esse enxoval, eu digo, eu vou me casar. Eu era uma criança. Aos 27 anos eu era uma criança. Igual uma menina de 8 anos, sem mais detalhes. E o Senhor me fez a promessa de casar. E eu comecei a fazer meu enxoval. Duvidaram, riram, mangaram, se preocuparam. Mas eu sabia quem tinha falado comigo. E aí, apareceu meu noivo, Deus me curou. E quando eu tinha me curado, pouco tempo depois que eu me curei, o Senhor me deu meu esposo. Eu olhei para o céu e perguntei se Deus estava brincando comigo. Mas o Senhor disse, esse é o que eu estou te dando. E eu recebi. Porque eu aprendi a obedecer. É melhor do que sacrificar. E ali já tinha quase tudo comprado. Quase tudo assim, porque eu não tinha eletrodoméstico, assim, geladeira, fogão, cama. Mas assim, prato, colher, panela tramontina, só coisa linda. Irmãos, é interessante que Deus só dá o melhor. As minhas coisas eram artigo de luxo, não era qualquer coisa. Minhas panelas eram inox, tramontina. Tudo meu, do meu noivado, era lindo. Porque Deus mandava o melhor para mim. E aí, meu esposo chegou, conheci meu esposo, eu ennoivei. Quando eu ennoivei, eu disse, eu vou me casar só no civil, vou só pedir as bênçãos pastoral e pronto. Mas Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando nós estamos debaixo da obediência, o jardim, o paraíso é pouco para o que Deus tem reservado para nós. E aí, minhas irmãs, fui para uma reunião, um culto, o irmão deu um pulo e disse, eu dou o boi do casamento. Eu achei até que era brincadeira. Aí o irmãozinho rindo, disse, irmão, de brincadeira, dizendo que vai dar o boi alegando o bichinho. Ele disse, por quê, meu filho? O irmão não gostou, não, quando o irmãozinho disse isso, não. Você acha que eu não posso dar um boi, não? Eu estou dizendo que eu vou dar o boi já é dele. Ele disse, meu filho, eu vou lhe dar o boi da sua festa, quem vai dar sou eu. E nós ganhamos um boi. Aí, minha irmã Nelia disse, não, você não vai casar assim, não. Você vai casar como uma serva do Senhor. Vai ter festa sim. Eu vou lhe dar as lembrancinhas e o convite. Aí eu já tinha o boi e já tinha as lembrancinhas e o convite. Aí a irmã, que foi minha madrinha, disse, eu dou o bolo do casamento. Eu disse, então eu já tenho uma festa. E aí, já tinha o boi, já tinha o bolo, já tinha as lembrancinhas. Eu disse, pronto. Me animei. Eu disse, então é porque Deus quer que eu tenha festa. Aí ganhei o espaço aqui no Icó, Juvina. Fiquei muito feliz. Eu disse, meu Deus, até o espaço Deus mandou. E aí o Senhor disse para mim, é não.
Não é ali onde eu quero, não. Sua festa vai ser no Casa Grande Buffet. Meus irmãos, Casa Grande Buffet na época, só era para médico, juiz, era só para esse nível de pessoa. E eu morava numa casinha de taipo lá no São João, num sítio. E ali eu disse, mas meu Deus, se Juvina deu de graça, o espaço é tão bonitinho. O senhor disse, é pequeno, vai ser no Casa Grande Buffet. Eu disse, então tá bom, se o senhor quer que eu vai ser lá, vai ser lá. Me levantei, marquei a data, agendei, contratei o buffet, só na palavra, pela fé, que dinheiro eu não tinha, obedecendo às instruções do Senhor. E aí, quando eu cheguei em casa, disse que o buffet, que minha festa seria no buffet Casa Grande Buffet. Minha mãe deu um pulo. Eu não vou dar nem um arroz, porque eu queria fazer aqui em casa um cremezinho de galinha e um arrozinho. Ali é para milionário, eu sou pobre, você não conhece seu lugar. Eu disse, mãe, eu só estou obedecendo o que o Senhor me falou. E aí, meus irmãos, um bocado da minha família veio com palavras negativas, dizendo que não era para mim, que eu não podia. E eu só dizia assim, mas eu só estou fazendo o que Deus mandou, eu só dizia isso. E, meus irmãos, eu fui para um culto. E quando eu subi o culto lá no São João, o pastor lá se levantou para pregar. Aí disse, tem gente aqui que quer ser rico sem ser, vai passar vergonha. Tá alugando, tá querendo dar uma de rica, só não falou o meu nome. Meus irmãos, eu estava com o coração tão doído com aquelas palavras. Aí uma irmã olhava para mim assim, com os olhão assim, para dizer assim, é com você que tá falando. Aí a outra gritava atrás de mim, eita Deus que fala. E eu, só na minha, eu sabia quem falava comigo. E aí, amados irmãos, quando terminou o culto, a irmã que olhava para mim disse, ei, irmã, Deus falou, foi muito, não foi? Eu olhei para ela e disse assim, se foi Deus, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, para mim não foi. Irmãos, eu disse, mas eu não sentia nem minhas pernas. Irmãos, com a vontade de chorar tão grande que só Deus sabia. Eu disse, meu Deus, eu subi para ouvir tua voz, eu subi para ouvir a palavra. E pregar em cima de uma astrologia, do que achava, sem nem consultar Deus, porque se fosse Deus, era dizendo, vai que eu sou contigo. Vai contigo, Gideão, que eu sou contigo, né? Vai nessa tua força, Gideão, que eu sou contigo. Essa era a voz do Senhor. E não que eu ia passar vergonha. E aí eu disse tão triste. Quando eu cheguei no meu quarto, eu tranquei a porta, fui pro chão. Irmãos, eu não olhei de joelho, não. Eu taquei foi a cara no pó. Eu disse, Jesus, eu não disse a tu que eu não queria. Eu não disse, Jesus, que eu preferia Juvina. Eu não disse a tu, Jesus, que não ia dar certo esse buffet. Olha aí o pastor pregando, olha aí o pessoal tudo dizendo, olha aí minha família. E Jesus disse, e o Espírito Santo falou comigo, que ele não abriria mão das promessas na minha vida. Meus irmãos, Deus abriu portas e comportas. Quando chegou o dia do meu casamento, estava a igreja ornamentada, estava o Casa Grande buffet ornamentado, o boi já tinha sido assado, já tinha feito todas as comidas, ganhei docinhos e teve uma grande festa no buffet chiquérrimo aqui do Icó, para a glória de Deus. Mas tu tá pensando que eu deixei barato? Tu tá pensando que eu me calei? Foi dia 25, meu casamento de maio. Dia 26, bem cedo eu estava acordada. Bora, meu filho, se levanta aí.
Embora. Cheguei lá na minha sogra, sabe? Beatriz, vão me deixar ali. Ela pegou o carro e me deixou lá no São João. Eu fiz igual o Miriam, quando pegou o pandeiro, quando chegou do outro lado do mar. Cadê quem disse que eu ia passar vergonha? Cadê os profetas que disse que eu ia passar vergonha? Cadê os profetas que disse que meu casamento não iria acontecer ali? Cadê? Teve festa, foi lindo, não faltou nada e quem foi amou. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Deus se responsabiliza. Pode o inferno estremecer, pode não gostar, mas se Deus falou, ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus tem compromisso com sua palavra. Não deu certo, não foi por causa da irmã Nataliene. Deu certo porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Passarão terra e céus, mas a minha palavra não passará. Ei, irmã Nataliene vai passar, mas as palavras de Jesus não passará. A rainha Elizabeth já passou, mas a palavra de Deus permanece. Nós iremos passar, mas a palavra vai ficar. Os céus passará, porque vai vir um novos céus. A terra vai passar, porque vai ser criada uma nova terra. Essa daqui vai se acabar. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá. Deus tem compromisso com a palavra. O compromisso de Deus com você vai até aonde você tem compromisso com a palavra dele. Fica com essa palavra no teu coração para não pecar contra Deus. Amém?